Bom dia, meus queridos alunos do canal Educação, sejam bem-vindos! Bora lá movimentar essas ondas digitais, turminha! Quartou! Prontos? Firmes e fortes? Todo mundo aqui reunido, prontos para a gente começar uma aula? Dê um like para a saúde. Turma, como é que tá? Eu tô arrumando aqui, ó, a manga do jaleco. Como é que estão vocês, turmas? Tudo joinha? Tudo suave na nave? Partiu, né? Pronto. Turma, na semana passada, nós começamos o debate sobre pirâmide da saúde, certo? Começamos esse debate sobre pirâmides da saúde. E aí, a gente colocou o que é básico, fica na base, né? O que é imprescindível, o que é extremamente importante para a nossa saúde, né? Educação, segurança, né? Alimentação básica. E aí a gente vai estruturando os outros níveis da nossa base, né? Os outros níveis da nossa pirâmide. Tá bom, turma? Então, e aí eu disse para vocês, né? Eu pedi a vocês que pudessem, né? Refletir, pensar um pouquinho, montar essa pirâmide de vocês para que a gente possa estruturar aí como é que está a nossa pirâmide da saúde. O que tem de importante? O que acontece, né, no nosso dia a dia que é mais importante e o que é mais fútil? O que é menos importante, né? Bom dia, Profa Dene. Tudo jóia? Muito bem, galera. Turminha aí conectada com a gente no IPTV. Bom dia para vocês. Cadê a galerinha aí do IPTV? Bom dia, Flá. Nosso Flavilton, né? Nosso diretor técnico. Topíssimo aqui colocando a gente. Olha aí, ai, acelerada. Turminha de Dom Inocêncio. Ai, que bom. Galerinha de Baixa Grande do Ribeiro. Bom dia. Bom dia, turminha de Eliseu Martins se conectando com a gente. Bom dia a vocês também, tá bom, turma? Estamos começando aqui a nossa aula. Deixa o seu like aí para nossa saúde, né? Deixa o like para a saúde. Dê o seu like, dê um like para a saúde. E a gente vai falar hoje de um assunto não menos importante, né? A gente vai continuar falando sobre obesidade, só que agora trazendo uma abordagem do risco cardiovascular, né? Vocês já sabem que pessoas que têm sobrepeso, pessoas obesas, elas estão mais vulneráveis, a imunidade fica afetada, né? As células adiposas, elas não têm tanta resistência a agravos, né, da saúde, o que facilita, então, essa entrada, né, de vírus, de bactérias e, consequentemente, dificulta a saúde, dificulta a melhora do quadro, e isso acaba afetando bastante a saúde, muitas vezes até chegando aí a um caso mais grave, né? Bom dia, José William, tudo bom? Bom dia, professora, bom dia, querido, certo? Então, fica de olho aí, assiste a nossa aula, presta atenção, que a gente vai falar sobre a obesidade e o risco cardiovascular, tá bom? Lembrando que a gente vai trazer um pouco dessa história que nós já estamos abordando sobre a pirâmide da saúde, tá bom? E a importância da nossa alimentação. Beleza, turma? Então, vamos lá. O que é básico para a manutenção da saúde? O que é básico para a manutenção da sua saúde? Né? O que é básico? Como já diria minha mãe, né? O arroz, feijão e a carne. Então, turma, mas vamos lá. Vamos abrir aqui a perguntinha para vocês no chat. Eu quero que vocês participem, né? Galerinha aí, ó, de Dom Inocêncio. Dom Inocêncio.
Cadê vocês? Coloquei. O que é básico para a manutenção da saúde? O que é básico para a manutenção da sua saúde? Respondam. Coloque aí no nosso chat. Alimentação. O que mais? Conhecimento. O que mais? Prevenção. O que mais? O que é básico para a manutenção da sua saúde, turma? Opa! Na alimentação entra frutas, entra verduras, entra legumes, né, turma? Cereais, entra proteínas, né? Não é isso, turma? O conhecimento, quando a gente conhece, quando a gente sabe a importância, quando a gente tem informações, né? Nos torna, né, mais fortes, mais embasados sobre esse conhecimento. Então, é importante também o conhecimento para a manutenção da nossa saúde, tá certo? E a prevenção, fazer exames preventivos, ir em busca de consultas, né? Anualmente, quando for o caso, ou semestral. De certa forma, turma, prevenir é melhor do que remediar. Quando a gente previne, quando a gente faz nossas consultas de rotina, é melhor, né? Nos faz mais fortes, nos faz mais... nos previne, né? De uma situação mais grave ali adiante. Pronto, parabéns, rapaz! Turma de Dom Inocêncio, ó! Vocês ganharam aqui o like. Vocês ganharam um like, viu, turma? Like. Parabéns, viu, turma? Parabéns. Galerinha de Dom Inocêncio colocou: tia, o que é básico para a manutenção da sua saúde? A atividade física. Perfeito. A atividade física. Gente, vocês ganharam meu coração agora, viu? Parabéns. É isso aí, turma. A atividade física é básico. É básico, né? A gente fala sempre. Atividade física e alimentação. Alimentação e atividade física. Por quê? Qualquer tipo de atividade física que vocês fizerem vai melhorar o quadro de saúde de vocês, né? Vai melhorar, vai ativar, vai acelerar o metabolismo, né? Vai movimentar as estruturas. Parabéns, galerinha de Dom Inocêncio, nota 10, né? Vocês são 1000. Adorei, muito bom. Então, turma, como eu botei na aula passada, né? Eu até fiz essa perguntinha aí. O que é considerado supérfluo? O que é que no nosso dia a dia não é necessário, turma? Que ultrapassa a necessidade, que é mais do que se necessita, que é redundamente desnecessário. O que vocês acham que é desnecessário no nosso dia a dia? Deixa eu ver aí qual é o outro polo que está conectado agora, Flá?
Flavinha? Qual é outro polo que está conectado agora? Pronto, pois eu vou perguntar aqui para a galerinha de Eliseu Martins. Eliseu Martins. Turminha aí de Eliseu Martins, responde aí no chat. O que é considerado supérfluo no seu dia a dia? O que é que tem de desnecessário? Responda aí no chat. Supérfluo. A gente chama supérfluo. Ui. E aí, gente? O que é desnecessário? O que vocês acham? Eu vou avançar, mas vou esperar a resposta, viu, turma? Então, o que é vida saudável, né, turma? A gente já falou. O que é vida saudável? Eu preciso encontrar o equilíbrio entre alimentação, entre atividade física, entre conhecimento, entre prevenção, né? Bons hábitos para a gente desenvolver essa vida saudável, que a gente tanto almeja, né? E o que é vida saudável segundo a OMS? Vocês lembram? Segundo a OMS, é o bem-estar. Bem-estar físico, mental e social. Não é isso? O que é vida saudável? Segundo a OMS, certo? A Organização Mundial da Saúde, eles dizem que é o completo bem-estar físico, mental e social. Quando eu estou bem fisicamente, mentalmente, socialmente, eu me encontro saudável, com saúde. Mas e a vida saudável? Como é que eu posso manter? O que eu faço para ter uma boa vida? Uma vida saudável, né? Eu preciso encontrar todos esses pontos que vão melhorar meu quadro, melhorar a minha vida. O que é bom na minha vida pode não ser tão bom na vida de vocês, certo? Algumas coisas na minha rotina, alguns pontos na minha rotina podem não ser tão bons para a rotina de vocês. E algumas coisas na rotina de vocês podem não ser tão boas na minha rotina, né? Por exemplo, dormir tarde, acordar cedo, né? Acordar cedo é bom para todo mundo, certo? Mas para quem dormiu muito tarde, acordar cedo é um martírio, não é verdade? Então, eu prefiro dormir cedo e acordar cedo, certo? Quem dorme tarde não consegue acordar cedo. Então, é um sofrimento. Quem tem a tendência a se alimentar com comidas pesadas, né, com comidas com mais comida, né, pode ser que fazer uma dieta mais restrita tenha mais sofrimento, né? Não goste, não se adapte,
não consiga ficar saciado e acabe tendo essa dificuldade de manter. Tem pessoas, turma, que têm uma dificuldade enorme em praticar atividade física pela manhã, que prefere o treinamento na parte da noite, né? Tarde à noite. Tem pessoas que dão a prioridade para treinamento pela manhã cedo, antes de começar as outras atividades do dia. E tem outras pessoas que não aguentam, que preferem treinar no finalzinho da tarde, né? Ou à noite. Bom dia, Valmira. Bom dia, Valmira Nascimento. Bom dia, Gabriela Novaes. Que beleza, certo? Então, você acha difícil ter uma vida saudável? Eu desliguei. Tá com frio. Você acha difícil ter uma vida saudável? É difícil. Depende, né? O que vocês acham? Os meninos aí no chat, no IPTV. É difícil ter uma vida saudável? É difícil ter uma alimentação saudável? Profa, sou eu, de Eliseu Martins. Eu não entendi a pergunta que a senhora fez anteriormente. Ótimo, pois vamos lá, Gabriela. A pergunta é sobre o que vocês encontraram, o que vocês debateram, discutiram aí na sala, que é considerado algo supérfluo, algo que é desnecessário no dia a dia, no seu dia a dia. O que você faz que daria para você retirar, né, do seu cotidiano, da sua rotina, que não acrescenta em nada. Tia, eu faço, o que eu posso fazer? O que eu posso retirar? O que é desnecessário? Foi isso que eu perguntei. O que dá para você? O que você considera desnecessário no seu dia a dia? Muito bem! Olha aí os meninos de Eliseu Martins. Os meninos colocaram comer muita comida gordurosa. Dormir tarde é desnecessário. Muito bem! Parabéns, turminha! Meus amor, rapaz, mas vocês hoje, turma, vocês estão demais. Vocês estão nota 1000. Muito bom, parabéns. É isso aí, turma. Viu como vocês conseguem encontrar alguma coisa? Né? Comer muita comida gordurosa. Eu não posso comer gordura? Tá errado, né? Eu posso comer gordura, inclusive meu corpo precisa de alguns tipos de gorduras, né? Inclusive nós vamos ter uma aula, eu ia dizer uma live, inclusive nós vamos ter uma aula live, né? Uma aula falando sobre os tipos de gorduras, né? Que nosso corpo precisa. Então, comer muita comida gordurosa, ela vai dificultar o trânsito intestinal, ela vai aumentar nossas calorias, ela vai aumentar o nosso colesterol, dependendo do tipo de gordura. Então, é realmente desnecessário, né? É tanto que na nossa família, na nossa casa, normalmente a nossa mãe, ela controla muito a alimentação, né? A gente coloca ali um dia de frango, um dia de carne, um dia de peixe, né? Um dia de ovo, tá? Então, a nossa rotina, ela costuma ser adaptada, né? A gente consegue fazer esse equilíbrio alimentar no nosso dia a dia para dar esse equilíbrio nessa quantidade de gordura que a gente se alimenta, né? Então, parabéns, turma. Dormir tarde é desnecessário. A gente deve dormir cedo. Quando a gente dorme tarde, a gente acorda mal-humorado,
a gente acorda cansado, a gente não consegue matar aquele sono necessário, né, para a gente se recuperar o nosso corpo precisa de descanso, né? Parabéns, pronto. Professora, diminui a quantidade de frituras, muito bem. Não comer 3 ou mais porções de frutas por dia. Bom dia, Keila. Parabéns, Gabriela. Parabéns, galerinha de Eliseu Martins. Bom dia. Turma de Uruçuí. Gente, eu amei, viu? Participação de vocês aqui tá nota 1000. 1000. Adorei. Agora, deixa eu perguntar pro pessoal de Uruçuí. Ainda estão aí? Flá, galerinha de Uruçuí ainda tá aí? Deixa eu ver. O que você acha difícil ter uma vida saudável? Os meninos de Uruçuí ainda estão aí, né? Pronto, vamos lá. Turminha, alô, Uruçuí. Uruçuí, respondam aqui. Você acha difícil ter uma vida saudável? Respondam aí. É difícil? Por quê? Muito bem, gente. Eu já estou apaixonada aqui pela interação de vocês, viu? Nota 1000, gostei demais. Bom demais. E aí, turma? Você acha difícil ter uma vida saudável? Para ter uma vida saudável, não basta uma dieta equilibrada ou a prática de exercícios físicos. É preciso um conjunto de atitudes realmente benéficas, que incluem as citadas anteriormente, mas não de modo exclusivo. A alimentação, a atividade física, o conhecimento. Para cada etapa da vida, existem atividades que devem fazer parte do cotidiano do indivíduo. Na infância, por exemplo, não podem faltar as brincadeiras, a presença dos pais ou responsáveis, dos professores, dos colegas de estudo. Tudo faz parte do desenvolvimento. Para nossa sorte, o conceito de saúde atualmente aceito engloba não apenas o estado físico, mas também os aspectos mental e o social, né? Olha aí, turma. Certo? Então, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. E para isso, turma, nós precisamos desse conhecimento, né? Nós precisamos também de uma vida saudável. E aí, como eu falei para vocês, sobre o que a OMS preconizou como saúde, tá? Sendo assim, o significado de saúde, segundo a OMS, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças e enfermidades, né? Porque se você dissesse, não, eu não estou doente, não, eu não estou doente, não, eu não estou no hospital, eu não estou me sentindo mal, eu não preciso de tomar medicação, mas os seus aspectos físicos, sociais, mentais, estão todos 100%? Que bom que esteja, né? É bom que esteja. Por quê? Tal conceito requer bastante reflexão e atitude, pois torna toda a sociedade, não apenas profissionais e políticos, responsável pela saúde da população, né? A gente quer dizer, você tem uma boa escola, né? Você está satisfeito com a sua escola? Você está satisfeito com as suas amizades? Você está satisfeito com o seu trabalho? Você está satisfeito com o seu corpo? E mentalmente? Você se sente bem? Né? São muitos questionamentos, são muitas perguntas que muitas vezes a gente fica mesmo parado, né? Sentindo aí a necessidade de refletir
e entender o que é de fato saúde. Como é que eu posso compreender se eu estou bem de saúde ou não, né? E aí eu paro e pergunto para vocês. Você conhece alguém que se alimenta mal? E aí, turma? Bom dia, Tatiele. Você conhece alguém que se alimenta mal? Me respondam aí. Depende, né? De como é que é se alimenta mal. Você conhece alguém que se alimenta mal? E aí, turma? Lá nos Estados Unidos, né? Em alguns países, em algumas regiões, o pessoal conta que não tem uma alimentação tão saudável, tão, como é que eu posso dizer? Diferente, né? Boa, como aqui no Brasil, né? Variada. Nós brasileiros, nós temos uma boa alimentação, né? Rica em nutrientes, ricas em verduras, em frutas, em legumes. Para fora do Brasil, né? Tem muitos lugares que usam muitas frituras, muitas gorduras, né? Usam muita comida com bacon, com batata frita, né? X-bacon, né? Hambúrgueres, sorvetes. Tem muitos locais em que os alimentos são industrializados, são enlatados, né? O que acaba fazendo com que a população que se alimenta desse tipo de alimento não tenha bons hábitos. A Gabriela está dizendo assim, tia, eu me alimento mal. Você acha, Gabriela? Gabriela, por que você acha que se alimenta mal? E aí? Todo dia come comidas que não são saudáveis? É isso? Por quê, turma? Existem muitas pessoas que vão se desculpando, né? Porque se alimentam mal. A maioria. Mas por que você não fez uma escolha melhor, né, do seu alimento? Por que você escolheu o refrigerante, né? Sempre que eu vou comer fora, sempre que eu vou num restaurante, eu procuro não pedir refrigerante. Ou eu bebo água ou eu peço suco, né? Muitas vezes nem é porque eu sou pão dura, né? Não é economizando, é porque são escolhas melhores. Às vezes, o suco daquele local, né, não vai agradar tanto, ou tá muito doce, ou tá azedo, né? E as frutas que eu gosto de pedir, que normalmente é maracujá e laranja, às vezes não é tão fácil de fazer aquele suco, né, ficar agradável. Cada um tem um gosto. Às vezes eu prefiro pedir a laranja sem nenhum tipo de açúcar, né? Aí a laranja está muito azeda, não dá para beber sem açúcar. Aí você vai botar açúcar, faz piorar, não sei explicar. Então eu prefiro beber água. E deixar de pedir refrigerante justamente para já dar uma equilibrada, né? Para não dizer, eu pedi refrigerante porque é mais fácil. Eu bebi o refrigerante porque não tem erro. Aí vão sendo desculpinhas, né, para a má alimentação que a maioria de nós usamos. Muitas pessoas justificam os maus hábitos alimentares por falta, principalmente de tempo e de dinheiro, né? Como eu disse para vocês, um período atrás, o meu irmão mais velho, né,
veio trabalhar aqui em Teresina e morando sozinho, trabalhando no centro. Ele não fazia a comida dele, mas ele comia o famoso combo, né? Na hora do almoço, era o refri com o salgado. E aí, gente, com um bom tempo, os efeitos, né, chegaram. Mas como isso pode ser verdade no caso das crianças que supostamente não trabalham? O que é que causa a má alimentação nas crianças? Até o lanchinho mais fácil. Não, vou botar bem aqui uma caixinha de Nescau. Não, vou botar bem aqui uma caixinha de suco. Não, vou botar bem aqui o petisco, a bolacha recheada. Eu vou botar, né, naquele lanche. Ou durante aquele momento, aquela criança, ao invés de comer uma fruta, ao invés de fazer outras seleções, de comer outras seleções, ela acaba comendo aquilo que o pai e a mãe dá, que é mais fácil, dá menos trabalho. Bem, se os pais ou responsáveis costumam dar essas desculpas para se alimentarem mal, isso vai servir de exemplo para as crianças, né? Eu vejo muito as crianças não comem verduras. É aquele arroz com macarrão, arroz branco com macarrão e carne assada, carne frita. Não tem uma verdura, não tem um legume, não tem um tomate, não tem feijão, não tem, né, aquela comida assim bem sem cor, o que é muito prejudicial. No entanto, se elas estiverem conscientes de que essas justificativas são realmente desculpas sem fundamentos, poderão até mesmo ajudar na formação de bons hábitos alimentares para os adultos, né? E às vezes as crianças é que dão o estímulo para os pais. A criança vê o alface, a criança vê o brócolis, a criança vê a batata, a cenoura, começa a fazer essa experiência gastronômica, o que modifica, né, também ajuda aí aos pais começarem a se preocupar mais com essa alimentação. E aí, turma, como praticar atividade física mesmo sem tempo? É possível? Aqueles que pensam que não tem tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Essa frase é muito impactante. Essa frase é muito impactante. Para aí para pensar, né, turma? Olha aí. Ah, não tenho tempo para fazer atividade física, não. O meu dia é muito corrido, a minha vida é muito louca, né? A vida é louca. Eu não consigo fazer exercício físico porque eu não tenho tempo. Muitas pessoas falam assim. Mas, turma, a vida cobra. Aí, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que ter tempo para curar as doenças que chegaram por conta dos maus hábitos. E aí, como praticar atividade física mesmo sem tempo? Arrumando um tempo, né? Você não teve tempo para arrumar desculpa? Que conversa é essa? Não é não? Então, turma, vem então a grande história, né, da nossa aula de hoje, o risco cardiovascular. O que é risco cardiovascular, professora? Vocês já ouviram falar em risco cardiovascular? Então, turma, olha só. O nosso corpo, ele tem inúmeros vasos, certo? Veias, que carregam sangue, né? Distribui sangue para o nosso corpo em geral, para as nossas vísceras, né? Irrigando assim todo o nosso corpo e vascularizando, né? Tudo aquilo que precisa ser irrigado com sangue. Inclusive, o nosso coração, ele também tem
o seu próprio sistema de abastecimento, digamos assim, certo? Então, da mesma forma que chega sangue, né, aos capilares das nossas mãos, pés, né, do nosso corpo, do nosso cérebro, também temos lá no nosso coração. E lá no nosso coração nós temos a nossa artéria coronária, responsável, né, por irrigar o coração. E muitas vezes, por conta dos maus hábitos, da má alimentação, nós temos o entupimento desses vasos, dessas artérias, dessa artéria. Nós chamamos placa de ateroma. E a placa de ateroma, turma, nada mais é do que gordura. Gordura entupindo esse vaso. Olha isso. Igual entope na pia da cozinha, né? Porque acumulou muita gordura, acumulou sujeira, acumula também nesse negocinho pequenininho lá dentro do nosso coração. E aí, turma, esse é o grande risco, né? O risco cardiovascular é a probabilidade que uma pessoa tem de vir a sofrer de uma doença cardiovascular no futuro. Depende de vários fatores, ditos fatores de risco, com pesos diferentes que se conjugam para o determinar. Existem, turma, vários fatores de risco para atingirem esses problemas cardiovasculares, né? Futuramente em cada pessoa. Porque nós sabemos que cada pessoa é um ser diferente. Em Portugal, como na Europa, a fórmula de cálculo do risco cardiovascular mais utilizada é o sistema coronary, né? O risco de sistema coronário, o risco, né, de evolução do sistema coronário, mais comumente designado por score. É um cálculo, né? Um cálculo que é feito, elaborado através de estudos que vão fazer pontos, que vão dar pontos somados a mais ou a menos para medir esse risco cardiovascular. Esse risco é uma estimativa que nos diz qual a probabilidade de morte por um evento cardiovascular, como seja o infarto agudo do miocárdio ou um AVC, um acidente vascular cerebral, né? E nós sabemos que são duas doenças muito graves que podem levar à morte, né? Que pode acabar levando à morte. Então, vai ter um infarto agudo ou vai ter um AVC e aí vai fazer uma estimativa de risco que pode levar à probabilidade de acontecer algum tipo dessas doenças. Aqui nessa imagem, turma, é um coração cheio de gordura. É um coração adoecido, tá bom? Não é um coração bom. Aqui nessa imagenzinha aqui, turma, não é um coração saudável. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Certo? Risco cardiovascular é a probabilidade que uma pessoa tem de vir a sofrer de uma doença cardiovascular no futuro. Depende de vários fatores, ditos fatores de risco, com pesos diferentes, que se conjugam para determinar. Na realidade, pessoas com valores idênticos de pressão arterial ou de colesterol no sangue podem ter risco de vir a desenvolver uma doença cardiovascular muito diferente umas das outras, implicando uma abordagem distinta, tanto em termos preventivos
como nos tratamentos, tá? Então, não é que por eu estar com valores pressóricos, né, da pressão arterial ou de níveis de colesterol no meu sangue idênticos ao de outra pessoa, que nós teremos as mesmas chances de sofrer um infarte ou um AVC. Porque pontos diferentes na nossa vida, fatores modificáveis e não modificáveis, eles vão estar ajudando nessa determinação. O cálculo do risco cardiovascular permite esta individualização e que cada um possa assumir as melhores alternativas, tendo em vista a sua saúde, certo? Olha aí, turma, olha a situação desse coração, olha o tanto de gordura que tem nesse coração. Você já deve ter visto um coração normal, sim ou não? Um coração de bode, um coração de porco, né? O pessoal diz que o coração do ser humano é muito parecido com o coração, né, do porco, por exemplo. E aí a gente vê como o coração tá bem gordo, né? Muita gordura. Não é um coração saudável. Jamais. Algumas doenças, né? As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte nos países ocidentais. Podem atingir todos os órgãos do ser humano, mas principalmente, turma, pode atingir o coração, o cérebro, o rim e artérias dos membros inferiores, certo? Pode acontecer muito, atingindo o coração com a angina de peito. A angina de peito, turma, é aquela dor forte no coração. Tem pessoas que sentem uma dor bem profunda, né? Que dói muito, aquele aperto no coração. Aquilo ali a gente chama de angina. A pessoa até faz... Ai, que dor no peito, né? O infarte do miocárdio. Muitas vezes, turma, o infarte, ele vem de uma hora para outra bem forte e nós chamamos de infarte agudo, né? Muitas vezes o infarte agudo, ele provoca a morte. E o infarte do miocárdio, algumas vezes, dá tempo de ser controlado, dá tempo de ser socorrido. É feito diagnóstico rápido, é feito tratamento rápido, coração sobrevive e a pessoa vive também. No caso do cérebro, nós temos o AVC, né? Que é chamado de acidente vascular cerebral, e o AIT, que é o acidente isquêmico transitório. Antigamente chamava muito de derrame, né? O que a pessoa teve? O que aconteceu? Um derrame. O sangue extravasou, o sangue derramou dentro do cérebro, dentro da caixa craniana, né? No cérebro. Derrame. No rim também acontece a insuficiência renal crônica e na circulação periférica a claudicação intermitente, né? Que é esse problema relacionado às artérias dos membros inferiores, certo? E quais são os fatores de risco, professora? O que tem de fator de risco entre a obesidade e os sistemas cardiovasculares? Existem fatores que podem ser modificáveis ou não modificáveis. E aí, turma, vocês vão ficar atentos a esses fatores, certo?
e vocês vão ficar atentos a esses fatores. Os não modificáveis é bem fácil de entender. São aqueles que não podemos mudar e com os quais temos que viver, certo? São aqueles que não tem como mudar. O fato de você aumentar a idade faz com que você também aumente o risco de ter problemas cardiovasculares. Ou seja, se você vai envelhecendo, você vai ter mais risco. Certo? Tudo bem, não tem problema, eu quero envelhecer. Né? Eu quero envelhecer, eu não quero morrer jovem. Né? Então, vamos lá. O fato de você aumentar de idade, o envelhecimento. O fato de que acontece mais nos homens do que nas mulheres, pelo menos até a menopausa. Certo? Então, o risco cardiovascular, ele aumenta, ele é maior, ele é mais aumentado em homens do que em mulheres, pelo menos até a menopausa. Certo? Já um fator de risco modificável é aquele pelo qual podemos atuar no dia a dia, prevenindo e tratando. Olha, fator de risco modificável é aquele sobre o qual podemos atuar no dia a dia, prevenindo ou tratando. Por exemplo, uma particularidade dos fatores de risco é que eles se potenciam, ou seja, quanto mais fatores estiverem presentes, maior é o risco. Hábitos de vida, a alimentação é um fator modificável, certo? Se eu me alimento mal, eu posso estar procurando uma forma de me alimentar melhor. É um fator de risco modificável. Se eu não pratico atividade física, sedentário, fumo e ainda faço uso de álcool, fator modificável. Eu posso parar de fumar, eu posso parar de beber, eu posso praticar atividade física, certo? Então, eu fiz uma tabela. Fatores de risco, fatores de risco não modificáveis e modificáveis. Eu não posso modificar minha idade, meu sexo, meus fatores hereditários e a minha etnia. Né? Existem estudos, teorias que dizem que negros têm mais suscetibilidade à hipertensão, por exemplo. Não tenho como modificar isso. Não tenho como modificar quem é meu pai e minha mãe. A minha genética veio deles, não tenho como modificar. Nasci do sexo feminino, não tenho como modificar. Agora, são fatores de risco modificáveis. Tabagismo, quem fuma. A hipertensão arterial, por conta da alimentação. Assim como as dislipidemias, por conta da ingestão de gorduras. Diabetes mellitus, por conta dos maus hábitos. Quem faz o uso de muita açúcar. O sedentarismo, galerinha que não pratica atividade física. Assim como também a obesidade e a vida louca, o estresse. São fatores de risco modificáveis. Vocês estão vendo que tem muito mais fatores modificáveis do que não modificáveis? Outros fatores de risco, turma. Existem condições que fazem com que o risco seja superior ao valor calculado através do score. Vocês estão entendendo? Existem situações, existem casos que vão agravar, que vão piorar o caso
de um risco cardiovascular, né, que vão aumentar. Pessoas socialmente desfavorecidas, né, pessoas que não têm um emprego, pessoas que não têm onde morar, pessoas que não têm condição, né? Pessoas sedentárias, por conta da falta de exercício físico, pessoas que estão com excesso de peso ou obesidade, pessoas com familiar direto com doença cardiovascular antes dos 55 anos nos homens e antes dos 65 anos nas mulheres, pessoas com doença renal ligeira, pessoas com colesterol HDL menor que 40 nos homens e menor que 45 nas mulheres. E, por exemplo, uma pessoa com risco cardiovascular baixo, com score de 1%, mas que não pratica exercício físico e tem obesidade, passa a ter um score de 2%, que corresponde ao nível de risco cardiovascular moderado. Olha só, pelo simples fato da pessoa não praticar exercício físico e estar obesa, o seu risco potencializa, aumenta. Vocês estão vendo como é impactante esse conhecimento? O que é melhor? Cuidar nos fatores de risco modificáveis, né? Foca nos fatores de risco modificáveis, certo, turma? Porque existem vários fatores modificáveis e não modificáveis, mas que eles vão estar estreitamente ligados às condições de saúde e às nossas possibilidades de doença ou de saúde, certo? O pessoal fala muito de sorvete, gente. Quem bem souber, não tome sorvete todo dia, não. Sorvete é cheio de gordura, cheio de açúcar, né? Alguns tipos de sorvete têm mais do que outros, certo? Além de aditivos que não fazem bem para a nossa saúde, né? Então, sorvete, muitas vezes, ele é mais maléfico do que benéfico. E aí eu pergunto, para que serve o cálculo do risco cardiovascular? Para que serve o cálculo, né? Para conhecer o risco cardiovascular, ajuda a definir as prioridades e os níveis de atuação necessários. De uma forma geral, nós podemos dizer que a nossa saúde cardiovascular vai depender de não fumar, praticar atividade física regular, ter uma alimentação saudável, evitar o excesso de peso, manter a pressão arterial normal, o colesterol, o metabolismo glicídico, o estresse, evitar estresse, certo? Porque quanto maior o nosso risco cardiovascular, maior a necessidade de intervenção em cada um dos fatores apontados. E aí, ir às consultas anuais, buscar o médico, né? Buscar o seu médico para fazer essa avaliação, para encontrar as melhores estratégias para cada caso é essencial. Nós precisamos dessa atenção, né? Nós precisamos desse cuidado, porque nós sozinhos, né, olhando ali no espelho, comendo do jeito que a gente come, vivendo do jeito que a gente vive, sem essa consideração profissional, ela pode agravar muito a nossa saúde, tá bom? Então, precisamos de mais atenção, de mais cuidado. Beleza, turma? Eita, eu deixei vocês aí nervosos. Turma, mas é só pensando aqui, ó, no coração de vocês, tá bom? No coração de quem vocês amam. Então, vamos pensar nisso, vamos pensar melhor, tá certo? Quero deixar aqui meu abraço para vocês. Sexta-feira estou de volta. Sexta-feira nós vamos ter uma palestra, tá bom? Sobre as práticas de usos diferenciados na educação.
a gente vai ter uma aula bem legal sobre robótica. Robótica, tá bom? Inclusive, a gente vai trazer para cá, para o estúdio do Canal Educação, vários tipos de equipamentos diferenciados para ajudar na educação. Um beijo, eu espero por vocês. Tchau, tchau!